Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, quem está lendo esse livro para vocês. Vamos dar continuidade à terceira parte da carta 4 do livro Cartas de Cristo. E como eu já disse antes, se você quiser adquirir o livro físico, o link para adquirir ele está aqui na descrição. E aí você vai acompanhando essa leitura junto comigo. Então vamos começar? Falta discernimento aos pais/mães que sentem que o que fazem pela família não é apreciado, que não fazem diferença na vida familiar, que nunca são ouvidos, nem respeitados, nem amados, que sentem que fora do lar ou lugar de trabalho não representam nada e que ninguém sentiria sua falta. Cada pessoa gera um impacto ao seu redor. Seja homem, mulher, pai, mãe, amigo, trabalhador, empresário. Se desaparecesse, haveria uma falta no tecido do ambiente. Haveria uma perda e demoraria muito tempo para que se preenchesse esse espaço com a chegada de outro com novas atitudes para substituir as que foram abandonadas. A voz e o poder do maior, do fazedor do bem, assim como do mais humilde trabalhador que varre o chão ou os caminhos do jardim, deixam igualmente um vazio. Cada um ocupa um lugar especial no ambiente. Cada um traz seu próprio talento, sua própria personalidade, sua própria maneira de fazer as coisas, seu próprio impacto nas pessoas com quem fala, no lugar onde vive e trabalha. Cada um é essencial em seu próprio quadro de vida. Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa, a não ser ela mesma, ao negar seu próprio valor. Mesmo uma pessoa que tenha nascido com deficiências tem seu lugar único de importância na família e no ambiente. Às vezes, ocupa uma posição de importância maior do que se tivesse nascido completo e perfeito. Suas conquistas despertam admiração e respeito. O impacto que você tem no ambiente depende totalmente da sua vontade de ser, da sua vontade de agir, da sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, de sua vontade de ser especial para as pessoas ao fazer com que se sintam melhor do que antes de ter conhecido você. Cada uma dessas condições surge da vontade, tudo maiúsculo, que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor. Mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda força de vontade, tudo maiúsculo, se extrai da consciência universal, tudo maiúsculo, e de que se pode aumentar a força de vontade, tudo maiúsculo, pedindo a fonte do ser, tudo maiúsculo, pelo seu aumento. A pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída segundo a magnitude e a força da fé de cada um, da própria consciência universal, tudo maiúsculo. Todo indivíduo de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora, tudo maiúsculo, e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um dá de si mesmo nesse momento, no próximo momento e no resto do dia. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para o seu país ou pela miséria que impôs ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final será venerado por seus parentes e amigos, e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou o primeiro-ministro. Tal pessoa terá trazido vida, entre aspas, ao seu ambiente,
porque a natureza da força vital é o amor e o serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. Se a cada dia sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que essa força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e boa vontade, desejando a sua cura. Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais frequentemente o servidor do chá pedir silenciosamente pelo influxo da consciência divina até sua própria consciência, maior e mais penetrante será a irradiação da sua força vital para o paciente. Pode ser que o doente não esteja consciente do que está acontecendo, mas um quarto com pessoas doentes atendidas por tal servidor ou cuidador recuperará a saúde mais rapidamente do que um quarto com pessoas que recebem o chá de alguém que serve sem um olhar, sem uma palavra, sem um pensamento amável. Não, cada trabalho, cada momento pode ser sagrado, belo, radiante, com um influxo de força vital da consciência divina, que vai elevando e curando a si mesmo e aos outros. Se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele/ela é um canal de consciência divina, a qual é toda a cura, toda a proteção, toda a satisfação das necessidades de cada pessoa. Uma pessoa, mesmo aquela que limpa o chão e esvazia as comadres, possuindo esse conhecimento, pode entrar em um quarto e transformar-se no mais importante, talvez o único, distribuidor de bem, entre 6 pessoas que estão se ocupando das comadres. Tal pessoa pode ir deixando atrás dela um legado de aumento de força em cada paciente. Toda pessoa que se dá conta de que seus olhos irradiam uma força de vida poderosa em direção daqueles a quem ela destina seu olhar, pode estar certo de que esse olhar penetrante, apoiador e sorridente é benéfico para quem o recebe, pois tudo o que nós, sim, você e eu, o Cristo, tudo maiúsculo, pensamos e fazemos é um ato de consciência. E a consciência é a força da vida. Com a atitude de nossas mentes, a sua e a minha, damos forma à nossa consciência, à nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam o ambiente. A única diferença entre você, Maomé, e eu, conhecido na Terra como Jesus, é a espécie de pensamentos e sentimentos que Maomé e eu irradiamos aos demais. Ambos irradiamos a energia da consciência que dá vida ao mundo. O que você está irradiando em seu mundo? Lembre-se, uma vez mais, de como, em um momento de grande aflição durante meu tempo na Palestina, amaldiçoei a figueira e ela murchou até as raízes. Pouco depois, eu também fui igualmente amaldiçoado, tanto pelos soldados romanos como pelos sacerdotes judeus. Eu também murchei até as raízes antes de morrer na cruz. Tome cuidado com o que você envia aos demais e tenha certeza de que gostaria de receber o mesmo. Um copo de água dado a alguém com carinho pode abençoar e elevar essa pessoa, ou, ao entregá-lo de má vontade, pode fazer com que aquele que recebe se sinta diminuído e de pouca importância, um pouco mais fraco e deprimido. Qual papel você desempenha em seu ambiente? Você é honrado e reconhecido pelo amor e boa vontade que distribui no momento em que pisa em seu lugar de trabalho? Você percebe o que é realmente importante na vida? Você estabeleceu um plano espiritual, uma meta espiritual para ser alcançada antes de passar para a próxima e magnífica dimensão? Você estará suficientemente purificado e comprometido com o amor incondicional
para entrar nos níveis mais elevados da consciência espiritual, ou seus objetivos ainda serão aqueles do seu plano terreno? Pergunte a si mesmo: que papel você realmente quer desempenhar em seu ambiente? Qual é o seu destino espiritual? E mais importante ainda, quais são as suas atitudes para com os demais? São de superioridade e exclusividade? Ou tem a consciência de que a maioria das pessoas está fazendo o melhor que pode com os talentos que possui? Para alcançar seu plano potencial, você deve saber que nem posição, nem riquezas podem impor limites ao poder que você exerce no mundo. Suas únicas limitações são suas atitudes e os pensamentos que surgem de suas atitudes. A força vital que se irradia da mente do rei, do primeiro-ministro, do general ou de um humilde servo ou soldado é igualmente poderosa e produtora de bem no ambiente, desde que cada um discipline seus pensamentos até chegar a estar sintonizado com as frequências espirituais do amor incondicional e da consciência divina. Além disso, tais pensamentos entram e aumentam a força da consciência mundial em si. Cada pessoa que agrega seu pensamento espiritual ao pensamento espiritual mundial o fortalece. O único fator que determina o grau com que se transmitem tendências de saúde ou doença é o nível de percepção e compreensão espiritual que uma pessoa tenha obtido da fonte do ser, tudo maiúsculo. Portanto, o homem que retira feliz o lixo na vizinhança, com um bom coração e uma bênção para todos os que encontra, é uma luz brilhando em seu pequeno mundo. Já o homem rico e de boa posição, mais aveiro e mal-humorado, que sai de sua mansão para ir ao trabalho, é um poço de escuridão que pode ser sentido negativamente por aqueles que dele se aproximam. Não importa o que você faz, o que você possui ou a posição que você ocupa na vida. Não há limites para o potencial de grandeza e glória do seu ser. Sua única limitação é a quantidade de tempo e energia que você está disposto a dedicar à meditação sobre sua fonte do ser, tudo maiúsculo, abrindo sua consciência humana para entrar dentro dela, tudo maiúsculo, e para recebê-la em sua mente. Portanto, líderes religiosos, respeitem a sua congregação, porque vocês não sabem qual a compreensão e o progresso espiritual que está ocorrendo nas mentes daqueles que aparentam ser humildes e de nenhuma importância na sociedade. Líderes religiosos, parem de criticar outras religiões, porque vocês não conhecem as alturas do conhecimento espiritual, percepção e iluminação que seus partidários podem ter alcançado. Líderes religiosos, compreendam que vocês mesmos, são tão espiritualmente avançados quanto for a sua percepção pessoal da realidade. Se você não tem nenhuma percepção do que se encontra além do véu do seu mundo material, você pode ser religioso, mas não tem uma consciência espiritual. Este é o ideal verdadeiro, a verdadeira aspiração, a meta mais elevada. Compreender e experimentar a realidade que está por trás e dentro de todas as coisas, dando a elas o seu ser individual. Você pode chamar a realidade de Deus, Alá, Jeová, inteligência infinita, mente divina, consciência divina ou o tal. Todos esses nomes significam a fonte, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo. Suas origens criativas, tudo maiúsculo. E agora tudo maiúsculo. Não se pode ter aspiração mais elevada do que esta. Há de compreender e experimentar a realidade por trás de dentro de todas as coisas, alimentando e sustentando todo o ser individual. Esta foi a meta apresentada a vocês por todos os mestres iluminados que vieram à Terra. Todos eles compartilharam da mesma visão, da mesma percepção e compreensão. Tais mestres foram tidos em alta estima,
mas poucos dos seus seguidores entenderam seus ensinamentos. Cada pessoa interpretava as palavras do mestre à sua maneira. A interpretação de cada um surgiu do seu próprio condicionamento e ideias preconcebidas. Em sua vida pessoal, lembre-se, a cada momento, de que seus pensamentos, palavras e ações não têm influência apenas em sua vida futura, mas que também afetam as pessoas com que se relaciona em qualquer momento. Como você, empresário ou empregado, está contribuindo pessoalmente para o bom funcionamento do negócio com o qual ganha vida, seja uma fábrica, granja, loja ou escritório profissional. Quanto de bem-estar ou de bons sentimentos oferece aos seus funcionários ou colegas de trabalho? O que você faz pelo edifício inteiro? Pelo edifício inteiro? Você pode perguntar-se surpreso. Repito, o que você faz por seu edifício, seus veículos, sua empresa comercial inteira? Tudo. Tijolos, massa, aço, vidro, papel, metal, pneus, motores e gasolina são impregnados com a consciência que você libera ao ocupar-se dos seus assuntos diários. Este é o motivo pelo qual algumas pessoas deixam um rastro de destruição atrás delas, porque possuem uma consciência mal-humorada, irritadiça, crítica, destrutiva, enquanto outros guardam suas posses intactas e com aspecto novo durante anos, porque as apreciam e cuidam delas diariamente. Tudo em sua terra é energia da consciência tornada visível, quer tenha forma de matéria inanimada, sólida entre aspas, ou plasma vivo. Com seus pensamentos, você alimenta ou destrói o que existe em seu ambiente. O que você está fazendo para sua família, o seu lar e o seu ambiente? Você é ranzinza, resmungão, tem pensamentos destrutivos em relação ao seu trabalho e aos demais? Então esteja certo de que está deixando um pequeno rastro de consciência destrutiva atrás de si, que ajudará a correr tudo o que ela penetrar e impregnar. Se você se concentra no desejo de amar, de aceitar, de trabalhar com alegria no coração, então não importa onde estiver, estará derramando uma consciência de força, bênção e crescimento. Eu vou parando por aqui, porque são algumas perguntas assim que ele faz que mexem um pouco, né, com a gente. Traz um pouco para a consciência como é que está sendo o nosso dia a dia, como é que está sendo os nossos pensamentos, os nossos comportamentos um com os outros. É muito importante a gente pensar sobre isso. Então, eu desejo a todos ótimas reflexões, que nós consigamos colocar em prática todos os ensinamentos que estão sendo lidos aqui nessas cartas, que eu tenho certeza que isso vai trazer uma paz interior muito profunda para todos nós. Então é isso. Já deixa teu like aí, um comentário para mim, me conta como é que tá sendo a tua experiência ao escutar tudo isso. Ou se você já leu o livro também, como é que foram seus pensamentos em relação a esse livro. Agradeço imensamente pela companhia de todos e um beijo. Eu sou um outro você.